Alô, está entrando no ar mais um episódio do Sem Choro Podcast. Olá, papai, mamãe e todo mundo que tem por perto uma criança. Eu sou Rafa Andrade, pai do João e do Marcelo, e está começando agora, finalmente, a temporada 2020 do nosso podcast com conteúdo mais robusto, onde sempre trago nomes de peso para discutir com a gente algum tema do universo infantil. Você que nos acompanha já tem escutado alguns curtinhas, mas hoje é, de fato, o primeiro episódio. E o tema de hoje eu vou falar sobre puerpério. Puerpério e gestação é assunto de homens? E para falar sobre isso, eu aproveitei a vinda do Thiago Cor a Belo Horizonte para gravar, mas ainda não é hora de apresentá-lo. Antes, uma pequena pausa para uma troca de fralda. E se você curte o trabalho da Sem Choro, escuta esse recadinho bem importante. Atualmente me dedico exclusivamente a este projeto e esse podcast é apenas um dos conteúdos que produzimos. Além dele, temos conteúdo em vídeo que a gente disponibiliza no Instagram e no YouTube, temos um blog, o guia infantil completo no site e o nosso clubinho de vantagens. E toda essa produção de conteúdo, a manutenção do aplicativo e de todos os cadastros de eventos e locais no nosso site, manutenção da rede social, envio de e-mails que a gente faz todas as semanas, enfim, tudo isso tem um custo bem elevado e você pode nos ajudar a manter todo esse trabalho. Se você gosta do trabalho que a gente desenvolve por aqui, você pode se tornar um assinante do Clubinho e ajudar a amplificar o projeto e ainda ter descontos em mais de 70 parceiros do ramo infantil por apenas R$15 mensais. Você tem descontos em escolas, lojas de decoração, moda gestante, acessórios, restaurante com espaço kids, clínicas, salões de festas, profissionais de festa infantil, fotógrafos, além de ganhar ingressos de shows, teatro e cinema. Então, na verdade, você nem está gastando R$15 por mês. Você está economizando com os gastos que você já tem com a sua criança. Clubinho Sem Choro. Quem tem, não chora. E um outro recado para quem está aqui em Belo Horizonte é que nós colocamos no ar na semana passada um e-book com a programação completa dos bloquinhos de carnaval aqui na nossa cidade. A gente tem um post também que passa essa programação e está disponível no site. A diferença é que no e-book tem mais informações e se você baixar o material que é gratuito, sempre que sair uma nova atualização você vai ser avisado por e-mail. Tanto o post quanto o e-book que nós produzimos tem um oferecimento de Alfabeto, Vestindo Criança como Criança, do Minas Shopping, piso 2 e Pátio Savassi, piso 1. Exponencial Cursos, a única escola 4.0 do Brasil. A Exponencial fica na Avenida Professor Mário Werneck, 2138, lojas 11 e 12, no Buritis. Clínica EvoluKids, que tem sede no Barro Preto e faz atendimento em psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ela fica na Rua dos Timbiras, 3642, sala 402 e 403. E a Raposa e o Elefante, loja online de roupa infantil. Acesse e saiba mais. arraposaeoelefante.com.br. Eu só quero que as coisas voltem a ser como eram antigamente, quando eu fazia o que eu bem entendia, na hora em que eu queria, quando o mundo fazia sentido. Muito bem, está começando finalmente o primeiro episódio da temporada de 2020. Já temos alguns dos curtinhas que vocês já têm acompanhado, mas vamos que vamos com o tradicional tema mais robusto. E hoje a gente vai falar de um assunto que até bem pouco tempo atrás era exclusividade do universo feminino. A relação entre pais e filhos vem mudando de alguns anos para cá. Ainda hoje, as mães são vistas e julgadas por todas as ações com relação à criança de uma maneira muito mais brutal do que o pai. Porém, com a saída da mulher de casa, conquistando cada vez mais o mercado de trabalho, ficou uma lacuna no lar. E é cada vez mais comum ver o pai exercendo essa função como um protagonista, ou, pelo menos, de forma um pouco mais igualitária. Essa transformação vem trazendo questionamentos como: qual é o real papel do pai? E do homem? O que é ser homem? Não tenho dúvida que a chegada de um filho é a abertura de uma porta para uma estrada sem volta. Eu, como homem, nunca mais seria o mesmo antes de ter filhos.
Ainda bem. A estrada daqui tem suas curvas acentuadas, mas nela existe muito mais propósito, muito mais empatia e muito mais amor. O destino ao qual estamos indo, na minha visão, é mais afetuoso do lado de cá. Desculpa para quem ainda não tem filho, mas é assim a minha visão. Estou na companhia do Thiago Cor, que vive isso diariamente e está viajando ao Brasil, ajudando outros pais a entender esse admirável mundo novo da gestação, do parto, puerpério, mecônio, ápigar, colostro e assim por diante. É um vasto vocabulário muito novo e eu estou recebendo ele na minha casa pela primeira vez, gravando em loco da minha casa com alguém aqui fisicamente. Estou honrado e com vergonha ao mesmo tempo pela bagunça que eu estou recebendo. Mas enfim, Thiago, obrigado por estar aqui comigo e fazendo uma breve apresentação de quem é o Thiago Cor. Ele é fundador do projeto Homem Paterno, se autodefine como homem em desconstrução, pai da Yara e naturólogo. Ele roda o Brasil inteiro, como eu já disse, fazendo cursos e workshops, inclusive hoje tem um aqui em Belo Horizonte, dando suporte para homens durante o período gestacional, o parto e o puerpério. Tiago, obrigado pela disponibilidade, desculpa a bagunça, é um prazer ter você aqui. Imagina, grande Rafa. Na verdade tá light aqui a tua casa, né, cara? Comparado com a minha, se você for lá, acho que vai precisar ir, vai encontrar muitos obstáculos aí pela frente. Eu fico mais à vontade, assim. Não, porra, não tem como, né? Uma grande honra aqui estar com você, aqui em Belo Horizonte. Acabamos de almoçar. Sim, né? Estamos com sono. Comidas típicas, estou tomando um cafezinho aqui para dar uma turbinada no cérebro. Sim. Mas uma delícia, uma grande honra estar aqui com você, com esse projeto incrível, que é o Sem Choro. Agradeço. E vamos aí, cara, eu tô cheio de gás pra gente dar uma navegada nesse oceano aí da gestação, parto e puerpério, trazendo uma visão mais direcionada para o homem, né, o que realmente acontece com esse homem, tanto da forma psicológica, emocional, física também. Será que acontece? Acontece, né? Já respondendo, acontece também. Pode acontecer, né? Sim. Pode acontecer. Enfim, e é um tema, eu acho que você estava falando, né, que até pouco tempo atrás era um assunto totalmente exclusivo para as mulheres, mas o fato é que, inclusive, muitas mulheres também não conhecem. O puerpério, especificadamente, é uma palavra que poucas pessoas conhecem ainda realmente, né? Uma palavra nova, podemos falar assim. E existem muitos mitos, muitas crenças, definições erradas sobre o que é essa fase de transição, que é muito mais complexo, né, do que a gente pode imaginar. Se você for colocar no Google, provavelmente vai aparecer várias definições relacionando o puerpério à quarentena. Sim. Ou que tem uma data específica que vai de 2 anos, o que não é verdade. Né? Então acho que uma coisa que já é importante ficar claro sobre o puerpério, que a única pessoa que pode falar quando termina o puerpério é a própria mulher de forma individual. Né? Mais ninguém. E sem regras também, né? Não é nem 40 nem 2 anos, né? Não é ela que vai saber. Sim. Né? Então é ela que vai saber realmente quando ela vai se reconhecer de uma forma mais equilibrada, né? Com esse reencontro com o seu próprio corpo, com esse reencontro com esse novo lugar, devido a essa grande transição que leva ela, que pode, né? Sempre é uma possibilidade, né? Entendendo que cada uma vai vivenciar de forma totalmente singular esse período, então não existe regra mesmo. Essa é a regra. Não existe regra. Né? Acho que essa é a única regra. Né? É muito importante, e ainda mais para nós homens, se para as mulheres ainda é um assunto complexo e de desconhecimento, né? Que tem realmente ainda uma falta de conhecimento por muitas mulheres, as que não são mãe, menos ainda. Imagina nós homens, né? Então assim, estamos muito distante. Primeiro porque não vivenciamos realmente isso de forma física, não é conosco que acontecem essas grandes transformações, né, fisiológicas, não passamos por uma gestação, nunca passamos por um parto e muito menos um puerpério. Isso nos coloca num lugar realmente de uma distância muito grande dessa realidade e que pode nos deixar inclusive cegos, nos colocando num lugar muitas vezes de minimizar ou deslegitimar uma fala, uma dor, o simples fato de não sabermos o que é isso, e também não temos nenhuma referência, né? Se a gente olha para trás, se a gente olha para os lados, nossos amigos, ninguém sabe, ninguém fala, e facilmente acaba, como você mencionou, o julgamento que a mulher tá louca, que a mulher é isso, e aí a gente cai em estatísticas que a gente está falando de um período de maior número de separações de casais, é justamente durante o puerpério, e no meu entendimento é por falta de conhecimento e, consequentemente, por parte do homem, uma falta de empatia. Com certeza. E você pega esses números, eles não são coincidências, né? Com certeza, não são coincidências.
E o homem, historicamente, ele cumpre um papel de provedor, né? Ele acha, a gente cresceu aprendendo dessa maneira, que é o suficiente a gente prover, a gente no máximo trazer uma segurança pro lar, e isso vem mudando com o tempo. O cara tá percebendo que ele tem que dar mais, não necessariamente ele tem que prover, as coisas podem ser muito mais bem conversadas, e ele pode ter um cuidado afetuoso com a criança, né? Você acha que isso tem realmente laço com a saída da mulher de casa, com a conquista do mercado de trabalho? Total. Eu acho que todo esse movimento que a gente vem vivenciando hoje em dia, que a gente precisa falar que isso é a bolha da bolha, né? Então, esse movimento, vamos dizer assim, rotulando, né, de paternidade ativa, né, e disso que a gente vem trabalhando e trazendo, ainda é a minoria da minoria. Sim. Né? Então, a grande maioria dos relacionamentos e das formatações familiares ainda cabem nesse formato que você falou, né, de um homem provedor, a mulher dona de casa. Uma família isso... bem tradicional, né? Mulher, Exatamente, homem, filho, o homem manda, a mulher obedece. Né? Exatamente. Então, a realidade não mudou muito. Sim. Né? Então, existem caminhos, existem iniciativas, existem movimentos, mas ainda o buraco é muito mais profundo, né? E a gente acaba, às vezes, se relacionando com pessoas que, de repente, estão, pelo menos, nesse mesmo caminho, e a gente acha que tá tudo diferente. Que os homens estão tendo essa percepção, mas não é a realidade. Concordo plenamente. E sim, eu vejo que toda essa movimentação nossa, dos homens, com certeza, na minha percepção, é devido a essa grande movimentação das mulheres. Sim. Então, esse incômodo delas, né? Tipo... eu vejo que o movimento ajuda, dos né? feminismos, eu acho que é importante a gente colocar sempre o S, sempre feminismos, masculinidades, paternidades, sim, porque existem muitas formas, né, muitos recortes dentro dessas histórias todas, né, desses movimentos. É sempre diferente. Sempre diferente, né? Então é importante a gente colocar isso, deixar isso muito claro. E os feminismos, eu acho que com certeza são a principal força, vamos dizer assim... de movimentação do homem. Exatamente, né? Então, toda essa reorganização das mulheres, né? Esse empoderamento, se a mulher tem autonomia financeira, autonomia sexual, né? Autonomia em todos os sentidos, cara, ou você entra nesse barco, realmente rema junto, ou você cai fora. Então você vai ganhar. E assim, é isso. Né? Então não tem muito, né? Só que isso naturalmente pode gerar alguns incômodos, porque, volto a falar, não temos referências, vivemos numa cultura, né, machista, né, patriarcal, falocêntrica, e que vai reforçando e está muito enraizado realmente essa questão que você falou do provedor. Então, e a gente se sacia muito por isso, né? É uma forma de nós homens, vamos dizer assim, é um reconhecimento de um amor, de uma dedicação, de um cuidado. O homem, ele reconhece muito isso pelo fato de prover financeiramente ou materialmente alguma coisa, né? E cada vez mais fica claro que, na verdade, isso é um ponto, né? É um ponto e assim, talvez seja um dos... Falando para a criança e para todas as transformações que ocorrem com a mulher e com essa reorganização, não é a prioridade. Sem dúvida. Claro, né? Se a gente for, talvez, uma realidade de pessoas, né, de periferias, que tem uma outra dinâmica, é sim uma prioridade, né? É um outro recorte que acho que é importante a gente falar, que aí a gente está falando também da nossa bolha, sim, né? Que a gente, de repente, tem possibilidades e tem o privilégio, enquanto homens escolhas, brancos, né? Heterossexuais, né, que moram em lugares legais, que têm a opção de fazer escolhas, né? Então, tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade de fazer escolhas. Mas se você tem, que está ouvindo agora, a possibilidade de fazer as escolhas... Você é um privilegiado. Você é um privilegiado e, assim, cara, não, é um caminho sem volta. Eu acho até, inclusive, pegando um gancho de uma família diferente, vamos chamar assim, de um cara que não tem escolha, ele tem que trabalhar, ele tem que prover, a mãe não consegue trabalhar, está num lugar socialmente mais vulnerável. Eu acho só o fato de haver diálogo entre os dois, de saberem que a situação é mais complexa, e na medida do possível, ele ser o melhor pai possível, mesmo que seja 2 horas por dia, eu acho que já deixa tudo muito mais leve. Só dele compreender que quando ele chegar em casa, ele provavelmente vai encontrar uma mulher exausta e não o jantar pronto, só dele compreender isso,
já facilita muito o percurso. Não, com certeza. Eu acho que é um início, né? O reconhecimento desse lugar e das vulnerabilidades e os desafios que toda essa transformação, né, que ocorre com a chegada de um filho, e esse entendimento que é sinistro, que é muito punk. Quando você vive é diferente, né? Exato, sabe? Então isso é muito importante. Mas ainda mesmo assim é insuficiente. Né? Não basta simplesmente a consciência, é necessário a ação. A gente está muito atrasado em muitas questões porque existe uma urgência muito grande dessa transformação masculina em relação à paternidade. Né? Então, assim, enquanto a gente está falando de índices muito, né, de 5 milhões e meio de crianças sem pais, né, de 25%, se eu não me engano, das famílias brasileiras são constituídas de mães solos. Então a gente está falando de uma problemática social muito forte, né, e que acaba sobrecarregando indubitavelmente as mulheres. Então, a partir do momento que esse homem ele começa realmente a, pelo menos, ter isso de uma forma mais clara, aí sim eu acho que começa uma transformação. Mas o difícil talvez seja justamente esse gatilho. O primeiro passo. Né? Esse passo eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Esse cara falando, não é só pagar a conta, não é só ir trabalhar. Né? Eu preciso ter disponibilidade afetiva, eu preciso ter disponibilidade de tempo. Sim. E não é só qualidade, né? Porque a gente vai buscando vários justificativas para saciar o nosso ego. Né? Eu forneço tudo em casa, pago todas as contas e tenho qualidade de tempo com meus filhos. Mas não é só qualidade, é quantidade também, é disponibilidade. A gente está falando da necessidade de a gente realmente abrir mão, né, de muitas coisas. Sim. E aí cai num outro ponto, né, nosso homem, que a gente tem uma extrema dificuldade de abrir mão e sair realmente desse protagonismo, né, enfim, que é um cenário que nós não somos os protagonistas do cenário. Do cenário e do objeto de quem vivencia as transformações, que no caso seria a mulher. Né? Gestar, parir e essas grandes transformações do puerpério. É mais que necessário a gente conversar sobre isso de forma transparente, mas de forma profunda, real. E tá mais que na hora, né, de a gente mudar isso mesmo. Eu acho que... É urgente. É urgente, É urgente. Não dá muito pra... mas eu preciso vivenciar o meu processo. Não, massa, vai no terapeuta e vivencia, mas a ação é agora. Agora. Até porque as mulheres já se movimentaram. Sim. Então, eu consigo ter uma visão muito clara, assim, de que, pelo menos, boa parte das mulheres, elas não querem mais um cara pra ajudar. Porque o cara não tem que ajudar. O papel dele é criar a criança junto. Sim. Então, obviamente, a gente está falando de cenários, igual você falou, masculinidades e paternidades, são vários pontos, né? Não dá pra gente enumerar. Mas a grande maioria dos casos, o cara, ele tem que... Um cara que trabalha viajando, por exemplo, ele pode, com o smartphone, simplesmente conversar por vídeo todos os dias com o filho dele. Sim. É uma coisa simples. Exato. Meu pai trabalhava fora, eu tinha 10 anos, isso não tinha nem telefone fixo, ele não conseguia falar com a gente, porque eram 5 filhos, ele tinha que falar com a minha mãe, ele ligava uma vez por semana, você não tinha notícia, estava vivo. Então hoje a tecnologia nos dá uma possibilidade completamente diferente. Uma das coisas que eu acho que a paternidade mais me trouxe, assim, foi o senso de prioridade. Antes, as minhas prioridades, elas eram muito voláteis. Né? Depende do dia, o que eu quero fazer. As prioridades, elas mudavam, né? Eu achava que é prioridade, mas hoje eu sei o significado realmente da palavra prioridade. E se para você que está ouvindo agora aqui, né, também reconhece que a paternidade, a família é uma prioridade, então é prioridade. Prioridade em primeiro lugar. É primeiro lugar, prioridade, né? Então, como você conseguir encaixar essa prioridade dentro da sua vida, né, e entendendo que assim, vai transformar, você não vai conseguir ser o cara super produtivo, você não vai abalar com certeza a sua vida. O quanto que realmente a gente está disposto a isso. A fazer isso, Né? E acho que esse é um dos pontos, um dos maiores desafios para nós homens, é isso, o quanto que a gente está disposto a abrir mão, né, turma de quinta-feira, desse espaço público. Sim. Né, dessa realização nossa dos homens de buscar toda a nossa realização em espaço público, então que é fora de casa, né? Então nosso filho ele precisa de outras coisas, né? Sem dúvida. E nossa parceira, né? Também. E é bom a gente frisar também que essa prioridade, ela não necessariamente é uma exclusividade. Então, por exemplo, o cara não precisa abdicar da vida inteira. Mas um cara que antes de um filho, por exemplo, ele viajava a lazer ou
jogava bola 3 vezes por semana, isso com certeza vai mudar, né? Aí ele vai passar a viajar a lazer com o filho, aí muda o cenário, dependendo se ele vai para um lugar fazer trekking durante 2 horas caminhando, às vezes a criança não pode mais, ele vai ter que esperar a criança crescer, enfim, ele vai trocar o cenário. Tudo que ele vai fazer dali em diante, ele pensa, vai caber uma criança? Hoje, por exemplo, até comentei com você do curso que vai ter mais tarde, eu não consegui ninguém ficar com o Marcelino, eu pensei, a primeira coisa que a gente pensa é, mas e meu filho? Qualquer lugar que você vai, vou para um restaurante, tem espaço kids, o que eu vou fazer? Aí é prioridade. Você não abre mão da sua vida, né? O homem permanece, a mulher que virou mãe, a mulher tem que permanecer também, mas sem dúvida a prioridade, você pensa, a primeira coisa que você pensa na sua cabeça é, mas e meu filho? Mas eu acho que inevitavelmente a gente acaba abrindo mão de muitas coisas na nossa vida. E eu acho que é o processo natural mesmo, né? É um processo natural dentro disso que, pelo menos, eu venho buscando, e eu vejo que existem muitos homens e casais buscando isso, que é você formar-se a partir de agora, entender que as crianças realmente elas são agentes transformadoras e tudo começa na gestação. Né? Então a gente está falando do nascimento de um ser e da construção de um ser, e aí cabe a nós o que nós queremos realmente semear. Né? O que a gente está querendo realmente, o que a gente quer replicar, o que a gente não quer replicar. Então isso vem desde lá de trás, a gente não está falando simplesmente... Total. Né? Então a gente não está falando simplesmente de educação, a gente está falando em uma desconstrução e uma construção de algo que não existe. Né? Não, assim, existe, mas assim, que a gente está falando, é a bolha da bolha da bolha. Né? Até porque não, infelizmente, não depende também somente de nós. Estamos uma sociedade que assim, não está pronta para isso que a gente está se propondo. Não existem leis, né? Desde a questão de leis, a questão de culturas, enfim, então nada tá... O mais fácil é você continuar replicando o que sempre foi, porque a estrutura está pronta para isso. Inclusive te induz a isso, né? Inclusive eu costumo falar que se você quer ser pai dentro dessa nova perspectiva, você precisa ser rebelde, né? Só a licença paternidade é uma prova básica disso. Não, é ridículo. Mas para você ver, saem algumas pesquisas recentes dizendo que inclusive homens que trabalham em empresas que têm uma licença paternidade mais estendida, muito estendida, né? 20 dias, os caras querem voltar antes. Porque ele quer descansar. Porque ele não se enquadra, ele não... primeiro que ele fica com medo, sim, né? De ser julgado, né? Tipo, esse cara foi tirar de férias, né? Com medo de porque o que sacia ele e o que alimenta ele enquanto homem é o trabalho. Não, exatamente. Né? Então eu vejo que a paternidade também pode ser uma forma de a gente ressignificar essa nossa forma de realização enquanto indivíduo. E por meio do cuidado. E não de outras coisas. E isso talvez seja um dos maiores desafios para nós homens. A gente conseguir realmente, vamos dizer assim, se nutrir pelo ato de cuidar. E não só cuidar do nosso filho, né? Mas ser um cuidador do lar, ser um cuidador da nossa parceira que vai estar principalmente pós-parto, né, que é um momento de muita vulnerabilidade, estar ocupando esse lugar de cuidador, isso é novidade. E isso dói, né? Porque nós sempre fomos cuidados, não é à toa que todas mas as grandes profissões, o maior número de profissões de cuidadores são ocupadas por mulheres. Algumas você não lembra de uma figura masculina. Exato. Babá, por exemplo, nunca ouvi falar. E a gente acaba muitas vezes, inclusive, desqualificando. Da hora. Né? Se você, tipo, o que você faz? Pô, eu babá. Eu trabalho, eu sou pai, trabalho em casa e cuido do meu filho e a minha esposa trabalha. Vai vir julgamento social, com certeza. Né? Então... Isso enquanto pai, imagina enquanto profissão. Imagina se você exercer a profissão de babá. Isso. A maioria das pessoas nem contratariam. Não, com certeza. Com certeza. Estão querendo colocar uma lei para tirar o homem de trocar fralda dentro de escola. Aí reforça um pouco mais, que o homem não é capaz de fazer isso. Ou se ele é capaz, a primeira coisa que vem na cabeça é que ele vai assediar, que ele vai fazer alguma coisa negativa. Que dentro dessas estatísticas que a gente tem aqui, faz sentido. Faz sentido. Se eu fosse mulher, de repente, né, e fosse assediada diariamente, como acontece com as mulheres, e tivesse todos esses índices aí, provavelmente eu estando nesse lugar de oprimida, né, eu talvez teria receio. Nós, enquanto homens, estamos nesse lugar de privilégio de opressor, a gente não reconhece isso e é difícil, ainda mais para nós, talvez, que, né, tipo, nossa, como assim, né? Eu trabalho com isso, eu faço isso, me proponho a cuidar. Eu não posso fazer isso? E eu não posso fazer isso, mas assim... É justificável. Eu mesmo fico imaginando, não tô nem querendo julgar quem... Mas assim, eu fico imaginando, se um cara pudesse
dar banho no meu filho na escolinha, será que eu não ficaria incomodado, por exemplo? E provavelmente a gente ficaria. Então a gente tem que... A desconstrução é muito maior, é muito mais profunda do que a gente... São muitas esferas, são muitas camadas, na verdade, e né? tem que ser uma a uma. Tem que ser uma a uma. Que é complexo, né? É complexo, mas é isso, eu acho que nós conversarmos realmente de forma transparente, assim, né? E sem dedos mesmo, né? Pô, vamos falar aqui tranquilo, né? Bater um papo realmente transparente sobre essas questões, né? E naturalizar algumas questões, né? Que tipo, poxa, eu posso ser um cuidador e tornar isso, inclusive, se impor para nossos amigos que talvez nos julguem, né? Tipo, cara, vem na minha, na verdade. Eu acho que o julgamento, inclusive, ele também é natural, mas a gente tem que confrontar. Sim. Por mais seja natural, né? Falou assim, pô, alguns comentários, por exemplo, que muitas vezes são brincadeiras. Pô, você tá de babá hoje? Não, eu sou pai, é meu filho. Eu acho que, por mais que seja uma brincadeira, seja leve, quando você desconstrói uma brincadeira dessa, o cara percebe que é além. Falou, realmente, pô, o cara não é babá. Porque senão vai sempre partir da ideia de que o cara tá ajudando a mãe. E questionar esse cara, né? Por exemplo, tipo, o cara fala, porra, agora você virou pai, você virou um maior pau mandado. O que você faria no meu lugar? Como que é a sua realidade? Como que seu pai fez? Quando você começa a questionar essa pessoa e aí você não tá falando pra ela, não, faz assim, esse é o caminho. Não, me conta como é que você fez, como é que é a sua perspectiva. E se acontecer isso, como você faria? Uhum. Porque daí você faz o cara refletir sobre realmente essa questão e aí a gente tá criando pontes. Porque senão é muito fácil daí virar um confronto e aí o cara quer te provar uma coisa, você quer provar ele. E não quem tá certo não importa, nem Exato, tem certo, né? Então eu vejo que para nós pais que estamos buscando isso, que é um caminho, né? Não existe ponto final, não existe paizão, né? Então existe um caminho que a gente está trilhando. É a nossa obrigação levantar essa bandeira e ser ativista realmente, né? Mas sim, vamos questionar. Usando o CNV, usando tudo que for, né? Todos os repertórios que a gente vem adquirindo, mas se impor, né? Se impor realmente nesse sentido. Você tem 3 lindos filhinhos, uma mulher que te ama muito, amigos que te adoram. Você tem tudo que alguém poderia querer. Por que será que a única pessoa que não vê isso é você? E teve uma fala que você falou mais cedo que depois que a gente percebe a prioridade que se torna, muita gente, tanto no casamento quanto filho, fala assim, pula que a água tá quentinha, casa também, de uma maneira pejorativa, como se o casamento fosse uma droga e a gente fosse punido por casar e a gente fosse punido quando tivesse filhos. Eu acho que é importante para quem não é pai ainda escutar que a gente muda a prioridade, muda tudo, você vai abrir mão de muita coisa, mas que é legal pra caramba. Você se transforma. Hoje, por exemplo, eu não sinto falta de... Por exemplo, eu sempre joguei bola uma vez por semana. Eu continuo jogando porque pra mim é possível fazer isso. E eu sinto falta quando eu não jogo. Eu sempre saí bastante, sempre fui pra bares e restaurantes à noite, sempre. E não vou mais hoje. Eu vou, talvez, uma vez por mês. E não sinto nenhuma falta. Porque a troca que houve, pra mim, ela é muito mais saudável. Ela é muito mais prazerosa. Então, acho que é importante o cara que tá chegando, uma criança, ele saber que vai ter mudança e que vai ser uma mudança para muito melhor. Uma transformação. Sim. É que dói, né? Essa transformação toda transformação dói, né? A gente tá falando de, talvez, né, para quem realmente quer ser pai, uma das maiores aquisições para mim foi, né, a aquisição no sentido, tipo, de engrandecimento, que é a paternidade, que é a minha filha, mas essa maior aquisição, ela trouxe, talvez, de uma forma igual, né, muito luto, muita dor e muitas perdas. Justamente sobre isso que você tá falando, né? Do futebol de quarta-feira, dessa individualidade, do ego mesmo, né? Sim. Então, eu não posso mais fazer o que eu quero. Exato. Então, assim, sair desse lugar de uma pessoa, de um homem egocêntrico, né? Narcisista que todos somos, né? Que é o nosso ego, que ele tá agindo assim, tipo, né? E eu? Né? Assim, e eu? Né? Você tá falando, pô, e eu? Né? Acontece, pô, e eu? E para um lugar de ser altruísta, né? De você simplesmente se dedicar, né, sem, por mais que seja utópico, não criar expectativas, mas buscar realmente, né, esse cuidado por cuidar. Isso traz dor. Isso traz dor, né? Porque fazer essa transição desse ser egoísta para um altruísta é muito difícil. Primeiro,
você conseguir enxergar que isso é importante e o quanto isso pode trazer coisas, daí sim, muito positivas de ressignificação, de novos caminhos, de uma nova perspectiva de vida, né? Tanto em relação em relação a todas as relações. A sua relação com a sua parceira, a relação com os seus amigos, com a sociedade, consigo mesmo, né? De estar, querendo ou não, você acaba revisitando questões da sua vida. Então, eu considero a paternidade uma grande oportunidade que a vida nos dá para a gente acessar esses conteúdos e o nosso histórico de vida e o que nos fez estar aqui hoje, né? Revisitar esses lugares e, a partir disso, transformar. Né? Pensando, tipo, o que eu quero deixar de legado, né? O que eu quero e o que eu não quero replicar realmente. Então, mas isso necessita, obviamente, uma grande... camadas e um querer realmente, né? Estar disposto a isso. Tem que ser genuíno, senão não vai. Exatamente. E dedicação, né? Conhecimento. Claro, tem que aprender. Exato. E a gente tá falando de uma coisa que, assim, ninguém se prepara pra paternidade. De verdade. Você até tenta. De verdade. Cara, vou me preparar, vou trabalhar mais. Já começou errado. Tem que ganhar mais. Sempre falo nos workshops e nos cursos que eu pergunto pra galera: pros maiores desafios da vida nós nos preparamos, né? Você vai fazer um vestibular? Você estuda. Você vai uma entrevista de emprego? Você se prepara. Vai fazer uma prova do Detran? Você estuda. Você vai sair com uma gata, né? Porra, você dá aquela ansiedade, você coloca um perfume, compra uma roupa, sei lá, você se prepara para aquela... Ou seja, para os maiores desafios da nossa vida, nós nos preparamos. E aí sempre que eu pergunto pra Rafa, qual é a coisa mais importante da sua vida? Né? Você se preparou pra isso? Não. Entende? Sim, perfeitamente. Então, eu acho que é isso, sabe? É realmente a gente entender e se preparar da mesma forma, com estudos. Né? Se a gente ainda... E hoje tem essa possibilidade. Hoje tem essa possibilidade. Então, cada vez mais tem canais, tem conhecimento, basta o homem realmente entender a necessidade de buscar conhecimento. E aí, conhecimento que eu falo é intelectual mesmo. Né? Porque a gente nunca vai ter o conhecimento empírico, vivencial, né? De gestar, parir e estar no puerpério. Bom, a tecnologia tá aí, às vezes isso mude, né? Mas exato, até hoje... Exatamente. Homens trans vivenciam isso. Já conseguem, exato. Né? Então, homens trans vivenciam isso, mas podem vivenciar isso. Agora, nós, héteros, vamos dizer assim, né? Então, nunca vamos ter essa percepção realmente de vivência. Mas conhecimento, a gente pode adquirir, né? De racional, de busca, a gente pode ter de forma igual das mulheres, ou até mais, porque se é um conhecimento, né, nada impede que eu leve um conhecimento para minha parceira que ela não tem, sobre algo que faz parte da vida dela, do que ela está, do próprio corpo dela, da gestação, do parto, né, e isso é uma das coisas, acho que mais potentes, talvez que mais nutre as mulheres durante esse período de gestação, parto, puerpério, é quando o homem está nesse lugar de também levar contexto. Poxa, amor, olha só, você sabia que na 27ª semana de gestação pode acontecer isso. Ah, lembra aquele dia que você estava sentindo isso? Talvez seja por isso. Isso cria um ciclo de admiração e de segurança. De companheirismo. Né? De companheirismo. Nossa, olha só, realmente ele está vivenciando isso comigo, ele está junto comigo. Né? E isso vira um ciclo de amor. Né? Porque a gente está falando de troca, de empatia. E eu acho que isso é uma das coisas mais fortes, né, dessa relação. Né? Então, o conhecimento está aí. Então, tem que ir em busca mesmo. E eu acho que é a obrigação. Né? Pense nas crianças, elas merecem o melhor da vida. A gente tem que escolher os nomes. Que coisa, daqui a uns dias vamos ser pais. A gente, quando vai criar uma criança, a gente, quando está gestando, inclusive os homens, a gente não tem mudança nenhuma significativa. Significativa não, a gente não tem mudança nenhuma biológica. A nossa cabeça, pelo menos a minha, mudou muito pouco, até por essa falta de informação. Eu acho que o homem, quando busca mais informações, ele já vai se transformando desde a gestação. Chegando nessa parte que você fala, desde a gestação, que o cara pode trazer... O homem, muitas vezes, eu, por exemplo, não tive essa percepção na minha primeira gestação do quão importante eu era na gestação. Porque, biologicamente, você não é nem importante. A mulher vai parir sozinha, quer queira, quer não. Mas a presença do cara traz uma série igual a gente já mencionou, de parcerias, de companheirismo, de cumplicidade. O que você acha que realmente é importante? Por que é importante o cara ter toda essa informação, acompanhar
em pré-natal, por exemplo, é básico do básico. Você está fazendo Sim. a mais da sua obrigação. Você tem Exato. que fazer muito mais do que isso. Exato. Eu costumo até falar no curso que eu participo do Humanizar. Que já é raro, né? Inclusive Então, é assim, raro. é o básico que não é feito. Na minha primeira gestação há 12 anos, por exemplo, nós fizemos o pré-natal completo. Não teve nenhum homem durante os 8 meses, que foram 8 consultas, não existiu nenhum cara. Era sempre 20, 30 mulheres. Mas enfim, isso é um outro caso. Como que a gente explica, como é que você explica nos workshops, por exemplo, que isso é básico do básico, o cara ir no pré-natal, o cara ir nos ultrassons, e ele tem que absorver muito mais conhecimento do que isso? Acho que é importante a gente fazer até um resgate histórico aqui em relação a isso, né? Porque a gente está falando de um cenário, né, gestação e parto, aonde nós homens nunca estivemos envolvidos diretamente, né? Então, assim, gestação e parto sempre foi coisa de mulher. E é coisa de mulher, no sentido de que elas são as protagonistas. Sempre serão. E sempre serão, e isso é muito importante. Então, historicamente, em culturas tradicionais, por exemplo, né, indígenas, o homem nunca esteve no local do parto, dentro, acompanhando ali realmente. Até pouco tempo atrás, acho que a geração dos nossos pais deve ter uma boa parcela que não acompanhou o parto. Exato, assim, mas sempre tivemos, vamos dizer, sempre tivemos é muito amplo, né? Mas assim, o homem teve, né, um papel sempre importante dentro desse processo, nessas culturas principalmente tradicionais, enquanto todas as mulheres, por exemplo, estavam acolhendo, oferecendo suporte para essa parturiente, né, para essa mulher que ia parir. Os homens estavam ali fazendo a segurança daquela tribo, por exemplo, né, pegando os alimentos para que essa mulher pudesse ficar o tempo necessário nesse trabalho e ela tivesse todo o respaldo, tanto de segurança, como de alimento, como de fogo, por exemplo, para aquecer. Né? Então, o suporte, né, esse lugar de guardião, protetor, ele sempre existiu dentro desse cenário. Mas no local do parto, nós nunca estivemos realmente. Hoje em dia, cada vez mais isso vem se transformando. Principalmente as mulheres vêm buscando nos parceiros esse apoio para a hora do parto. E aí a gente está falando de um gap, de uma necessidade muito grande dessas mulheres e de uma expectativa muito grande dessas mulheres de ter o parceiro, de ter esse homem do lado, dentro de uma cultura onde que enxerga que isso ainda é um papel totalmente exclusivo das mulheres em todos os sentidos. E esse cara realmente ele não reconhece, né, e como a gente já falou, nada está pronto também para que incentive esse cara a reconhecer isso, que ele pode sim ter um papel muito importante, de uma forma ressignificada, mas ainda sendo um protetor e guardião. Mas hoje em dia a gente não precisa, né, na sociedade aqui, né, que a gente vive da cidade, não precisa fazer fogo, né, mas a segurança, esse protetor e guardião, ele tá, no meu entendimento, muito atrelado a isso que a gente estava falando agora, de, por exemplo, de adquirir conhecimento. Né? Porque se ela olha para esse parceiro e fala, caraca, ele sabe o que eu estou vivenciando, isso gera segurança. E ele também vai saber o que essa mulher provavelmente precisa para aquele momento, sendo na gestação e sendo no parto. Ou seja, é uma forma de a gente estar ressignificando esses arquétipos de protetor e guardião, associando algo que nós nunca fomos, que era ser cuidador. Né? Então é uma tríade muito que eu sempre levo, né? Que qual é o lugar do homem dentro desse período? Eu sempre trabalho com esses arquétipos muito fortes, mas trazendo essa questão de uma forma ressignificada e não esse protetor e guardião no sentido de que reforçando essa caixa do homem de quem impõe limites, né? De baixo para cima, né? Exatamente, faça isso, faça aquilo, né? Esse protetor e guardião, ele tá muito mais associado à liberdade. Ou seja, esse homem, ele vai guardar, vai proteger para que o cenário, para que essa mulher possa protagonizar com autonomia e liberdade o momento que é dela. Então isso é muito mais profundo e é uma ressignificação muito importante, porque como você mesmo falou, as mulheres vão parir com a gente ou sem a gente. Então nós não somos essenciais, mas podemos ser muito importantes. E segundo algumas mulheres, porque a gente não pode deslegitimar uma fala de uma mulher que fala que o homem foi determinante para aquele momento. Para aquela mulher talvez seja, mas ela ia parir com certeza com ou sem. Provavelmente seria uma coisa extremamente negativa. Foi uma força que, né, ela viu naquele cara uma força que ajudou ela a passar por esse grande portal. O fato é que poucos homens enxergam isso e se preparam realmente para isso. E aí caem provavelmente em outros lugares
de frustrações dessas mulheres com esses homens, né? Que Provavelmente. criam expectativas, né? Então existem muitos relatos de mulheres, tipo, eu tenho certeza que meu parceiro vai ser incrível, que lá, e aí quando vem o filho, Não é bem assim. muitas coisas acabam, né? Inclusive muitos relatos, tipo, não, meu parceiro é super desconstruidão, né? Muito empático, né? Ele muito leva a sério essa questão de equidade de gênero e de cuidados, mas Mas na real. quando chega a hora, realmente, ele acaba repetindo os padrões de que você sempre. aprendeu. Exato, Você aprendeu. né? Porque é confortável. Você sai da sua zona de conforto, obviamente é desconfortável. Exato. Agora, na sua fala, eu lembrei de uma cena no meu segundo parto, e eu sempre falo isso para qualquer pai de primeira viagem: acompanhe o parto. Apesar de eu ainda achar o básico, mas é uma das emoções mais transformadoras. Eu vivi 2 partos completamente diferentes. Um foi terrível na questão de que não ocorreu tudo bem, o segundo foi ótimo. Então é uma experiência muito enriquecedora. E no segundo parto, a minha esposa, ela fez um roteiro que estava na cabeça dela. Ela queria muito parto natural, não rolou por N questões. Aí ela quebrou um pouco a expectativa, mas dentro do possível foi tudo como ela queria. E uma das coisas, ela fez uma playlist para tocar várias músicas. E a obstetra teve o cuidado de, no exato momento que ia tirar o Marcelo da barriga, ela falou assim: eu vou tirar, porque ela queria que tocasse uma música específica na hora. E quando eu entrei, ela colocou o celular no meu bolso. Eu sou uma pessoa extremamente esquecida, a minha cabeça é além. Quando eu cheguei na sala de parto, ela já estava, obviamente, o trabalho de parto já estava em curso, e ela falou assim: dá o play na música, né? Aí, por alguns instantes, eu falei assim, eu pensei comigo, estou falando pela primeira vez sobre isso. Que música ela tá falando? Porque eu estava tão na tensão do parto, mas o celular estava sempre no meu bolso. A hora que eu peguei o celular, me deu um alívio tão grande. E deu tudo certo, tocou a música exatamente na hora que ela queria. E se eu não tivesse ali, provavelmente não teria quem desse o play, ou ela não teria intimidade suficiente para virar para uma pessoa, para uma enfermeira na hora de falar. Então, foi uma experiência única. Aí provavelmente ela queria que você realmente desse o play, né? Claro, ela queria eu do lado. Exato. Tanto nós escolhemos as músicas juntos. Exato. E esse play era bem simbólico, né? Porque é o play da música, mas é o play de muitas coisas ali. Exatamente. Né? É o início. Não é que é o início, porque a gestação já tá aí, né? Exato. Mas é simbólico, como você falou. Exato. Foi formidável. Tanto que essa música toca aonde a gente estiver, os olhos enchem de lágrima dos dois. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Janeiro a janeiro. Agora vamos entrar numa outra questão, que é, como eu falei desde o início, você roda o Brasil falando sobre parto, gestação e puerpério. O puerpério você já começou um pouco falando sobre isso. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo no puerpério. Ele não é, como a gente já falou, 40 dias, nem 2 anos. Eu já ouvi muitas definições completamente equivocadas de falar que o puerpério é o período de resguardo, completamente equivocado. E o puerpério é um mar de informações. O que você costuma falar para os pais de qual que é o papel, o que o pai tem que ter de entendimento, por que está esperando para ele? É muito comum nós, homens, buscarmos respostas, tipo, causa e efeito. Resposta pronta, né? Receita de bolo. Exato, né? Se está acontecendo isso, é por causa disso. A gente está falando de um período de transição muito profunda e uma transição relacionada à vida e morte. E não vida e morte necessariamente de morrer, né? De enterro. Uhum. Mas de um ponto final. Isso, mas de perdas invisíveis e inalcançáveis, muitas vezes, né? A gente está falando de algo muito complexo. E eu acho que é importante, algo que eu sempre levo para os cursos. Hoje, né? Tem workshop, você vai estar lá.
e eu abordo isso, que a gente está falando de algo muito complexo, né? Então, o Edgar Morin, que tem essa teoria da complexidade, resumidamente, né? Muitas coisas não têm respostas. Simplesmente são. E o puerpério, para mim, é muito isso, assim. É um período de uma transição, onde essa mulher, falando propriamente da mulher, pode acessar conteúdos da vida inteira, né? Desde as coisas boas, mas também sabe que existe. das sombras, né? Então, assim, ela vai passar por esse grande portal do parto, e dependendo do como for o parto, também pode, né, implicar muito. O fato é, essa mulher ela pode acessar conteúdos que ela nunca acessou antes na vida, e ninguém sabe, nem ela, o que pode vir. Esse acesso desses conteúdos, mais essas transformações fisiológicas que podem ocorrer, que ocorrem, na verdade não, a fisiológica ela ocorrem com certeza, pode fazer com que realmente essa mulher ela passe por um período que não tem uma data para acabar, né, de forma invisível e incompreensível, porque muitas coisas realmente não têm explicação. Né? Da mulher tá de repente chorando e você pergunta, amor, por que você tá chorando? Ela falou, cara, eu não sei. Tá triste? Não. Mas a lágrima tá caindo. Né? Ou sim, tô muito triste, mas por quê? Também não sei. Né? E um lugar de muita invisibilidade, porque, vamos lá, um cenário. Você teve uma gestação incrível, teve um parto incrível, tá tudo ótimo. Por que você tá triste? Ainda vem um peso na pergunta. Culpa, né? Então, o puerpério em si, a gente está falando, acho que isso é muito importante ficar claro, que algo é complexo, e partindo desse ponto de vista que complexo talvez não tenha respostas, e simplesmente é. Uhum. E a gente está falando de um período de uma grande transformação física, né, fisiológica, de hormônios. Na gestação, né, tem os hormônios, né, a progesterona, o estrógeno, que são produzidos em grande escala pela placenta. Eles são retirados violentamente junto com a criança. Quando nasce, né, a criança, a placenta, né, é expelida. Esses hormônios eles têm um declínio muito grande, tem a chegada da prolactina, né, tem a queda, consequentemente, da ocitocina muitas vezes, né, que é esse hormônio do amor, né, e que nos deixa, da serotonina, pela simples falta dessas novas demandas e por tudo isso que a mulher pode acessar. Enfim, o fato é, dá uma salada de muitas questões psicológicas, fisiológicas, emocionais, e que são, na maior parte das vezes, inalcançável para outras pessoas, para todas as pessoas, inclusive para essa mulher, né, que ela mesma pode começar a se culpar. Putz, por que também que eu tô triste? Está tudo perfeito, né? Então a gente está falando de um período que não tem data para acabar. A única pessoa que pode falar realmente quando terminou o puerpério é a própria mulher, de forma individual. Nem médico, nem psicólogo, nem o marido, nem a mãe que pode apontar e falar, não, você não tá mais no puerpério. Então a Yara tá com 3 anos e meio e a gente ainda enxerga resquícios, né? A Bruna ainda provavelmente ela tem algumas coisas que ela tá vivenciando, que ela tá se reconhecendo, que ela tá descobrindo, que ela tá renascendo. Então o puerpério é isso, é tudo isso. É um reconhecimento, é um renascimento, são descobertas, é acessar sombras, é acessar aquisições, sim, mas muitas vezes pelas próprias novas demandas que a gente nunca imaginou que fosse, e são dinâmicas, e quando você acha que você está dando conta, muda tudo, né? Isso pode fazer com que essa mulher também acesse muito mais o luto e a perda do que a própria aquisição. Né? E isso é muito difícil, pode ser muito difícil, né? De ela enxergar, o cenário tá perfeito, mas eu tô triste, né? Eu não tô conseguindo, porque... Então, o puerpério, ele é muito importante a gente, eu acho, reforçar isso, que é complexo, e nos coloca no lugar daí, né, de entender buscar entender essa complexidade, justamente para acolher as coisas do jeito que elas são. E não tentar ajudar, colocar uma resposta ou colocar uma solução sobre algo que talvez não tenha solução. A única solução é acolher essa dor e oferecer o suporte necessário, né, por equidade de cuidados, principalmente, né, com disponibilidade afetiva, sim, né, que é tudo que essa mulher precisa. E, consequentemente, isso vai impactar no filho também, porque é a ponte. Claro, né? Claro. Então, assim, é a sua disponibilidade direta. Até a casa em si vira uma loucura se não tiver um acolhimento ali, né? E aí, enquanto homem, eu vejo que a gente tem um papel fundamental nisso. Uhum. Ser realmente esse agente transformador,
né, um afinador, vamos dizer assim. Só que também estamos imersos Também em estamos passando todos por- esses é. processos. E aí a gente cai no lugar de que a gente não pede ajuda, a gente não fala. Vai Temos, né, entranhando. né, não posso me vulnerabilizar de jeito nenhum. E talvez realmente seja um momento para você ter uma força, porque a Sim. mulher, com certeza, sem margem de dúvida, Naquele momento precisa tá mais. vivenciando algo muito mais intenso que a gente, Uhum. mas nós também estamos, né? Então eu vejo que quando o cara fala que ser pai tá tranquilo, então assim, Ele tá fazendo alguma coisa errada. provavelmente quase tudo, né? Porque não tem como Não tem, é. vai tá pesado pra alguém. Se tá leve pra você, tá pesado pra alguém. É igual carregar um armário, É, cara. exato. Se alguém tá Então, carregando do lado mais leve, Exato. Então, e normalmente é a mulher, É, né? historicamente, Então, historicamente e presencialmente, né? E aqui contemporaneamente também, né? São as mulheres. Então, acho que os homens que estão buscando isso, né? Eu tô muito feliz com como as coisas estão acontecendo. Hoje a gente está praticamente, esses movimentos, né? né? Hoje estamos aí esgotados as inscrições do workshop Prazer Homens Meu Novo Puerpério, Aham. né? Então isso me demonstra que mesmo sendo de algo muito pequeno ainda dentro dessa imensidão, né? Desse oceano, É relevante. é relevante, tem que ser né? Está acontecendo, exato. está acontecendo, né? Então Tem que ser considerado. é isso, é desafiador, né? Mas é mais uma grande oportunidade. Eu acho que o puerpério é uma grande oportunidade para nós homens adquirirmos maturidade emocional, né? Nós homens somos analfabetos emocionalmente. E assim, realmente a gente não conseguia, né? É muito comum nas rodas de homens, né? E aí, o que você tá sentindo? O cara fala um monte de coisa, mas ele não cita um sentimento. Não consegue. Eu pergunto, mas sentimento? Qual é o Raiva, sentimento? Qualquer coisa Não leve, acessa, não- ele vai pra outros lugares, dá um enredo, dá a volta Tô de no boa, mundo. vai. Não, tá legal, tá massa, não, tipo, mas assim, ele não consegue reconhecer os sentimentos. E se o homem não consegue reconhecer os seus próprios sentimentos, Como é que que ele vai reconhecer Exato. da parceira? Exatamente. Realmente. Nós somos... a trajetória é toda feita para isso. O homem não chora, você não fala sobre sentimentos. Eu lembro de um caso, de uma sensação que eu senti no primeiro parto. Eu tinha 22 anos, maturidade lá embaixo, conhecimento zero. E o João nasceu, ele já estava em coma já tinha acho que 1 ou 2 dias. E na minha casa, apesar da gente ter todos os irmãos, pai e mãe, a gente ter muita afinidade, somos muito amigos, nunca existiu o eu te amo, nunca existiu o afeto, nunca existiu esse carinho, né, propriamente dito. E meu pai, no dia que ele chegou, ele trabalhava viajando na época, ou ele estava viajando, não me recordo. A hora que ele chegou, eu estava sentado num banquinho, ele chegou perto de mim e me deu um beijo. Isso nunca aconteceu. Aí eu às vezes até falo, não que eu tenha sentido falta, mas será? Por que será que eu lembrei então? Eu não lembro nem o que ele disse, não lembro nem se disse, mas eu lembro do momento, que foi uma coisa tão assim. Então eu acho que o papel do homem, às vezes com a parceira, só do cara estar ali do lado, e se ele estiver ali do lado, tiver com paciência, provavelmente ele adquiriu conhecimento, ele adquiriu informação sobre o que está acontecendo com ela, só dele estar ali do lado e falar assim, fica no seu tempo, pode continuar deitada, ou traz um almoço, uma coisa mais leve, ou enfim, só dela ver que ela tem suporte, ela já vai ficar menos culpada de saber que ela pode, ao invés de levantar da cama naquele momento que ela não dá conta, ela pode ficar mais um tempo deitada, ou ela pode esperar uma semana. Eu acho que muito do papel do homem está nesse pilar. Exato. Tô aqui com você, você não tá sozinho. Exatamente. Não, isso é fundamental, né? E com propriedade, né? Porque a gente tá falando, se a gente for aprofundar um pouco mais, né? A gente tá falando de carga mental. Então, por exemplo, a minha realidade, até hoje, eu esqueço de cortar a unha da minha filha. Esqueço, né? Esqueço realmente. Eu tenho que colocar aqui no meu celular pra me lembrar. E aí eu fico puto comigo quando eu vejo a minha parceira cortando a unha. Eu falei, caralho, não acredito que mais uma vez eu esqueci, sabe, né, que a unha da criança cresce rapidamente, né, inclusive. rapidamente, que tem que ficar ali monitorando. Então, assim, são coisas simples, né? E eu acho que isso está muito atrelado também a algo que é importante falar, que é o mito do amor materno. Esse livro é fantástico. Né? Então, que essa história que, né, a mulher nasce para ser mãe, e a gente acredita isso, né? E assim, ela vai saber.
né? Então isso tira isso, né, inconsciente ou conscientemente da nossa cabeça e a gente acaba aplicando isso. O fato de eu não cortar a unha da minha filha é disso, né? Porque você assim, joga pra alguém ela. vai cortar. É. Porque ela sabe, né? Ela, afinal de contas, é mulher, nasceu pra Nasceu isso. pra Então, isso. assim, tá lá. Cara, Né? esse mito materno, eu vi uma entrevista, eu não vou citar nomes, uma entrevista de um cara super famoso esses dias, que o cara perguntou, foi recém-pai agora e tal, e aí, já tá trocando a fralda? Aí o cara fala assim, eu só não troco de cocô porque eu não aguento o cheiro. Aí eu fiquei pensando, será que a esposa tem A essa mulher escolha? Sim, a criança fica cagada, então. Porque a mulher não tem escolha. Exato. O cara, ele simplesmente tem escolha por quê? Porque a mulher nasceu pra isso. Isso. Então, Então isso é um reforço e é exato. cruel, né? Cruel. É cruel. Sabe uma coisa que eu acho que é cruel, por exemplo? Essa coisa do mito do amor materno, muitas mães acham que o amor incondicional, ele é obrigatório. Então ela tem que amar incondicionalmente essa criança. E a gente sabe que o amor e o ódio, elas vêm lado a lado. Muitas vezes você tá louco com a criança, quer só que ela dorme, porque você não tá aguentando, o puerpério bater na porta. Enfim, e a mulher sente muita culpa, porque às vezes ela não tá amando. Porque nasceu, ela não pregou o olho, ela tá exausta, às vezes foi uma cesárea, ou sei lá, ela recebeu uma episiotomia, foi um parto super péssimo, ela tá acabada e ela não consegue amar. E isso acontece muito, e a mulher sente uma culpa tão grande. E o amor é construção. O tempo vai passando, você vai vendo que as coisas vão se encaixando. Igual você falou o tempo inteiro, é um luto, ela tá se reinventando, descobrindo tanta coisa nova, e aí o mito do amor materno vai vir pra... Eu vejo assim, não era, talvez, né, pensando aqui alto com você, não é que não haja amor. É a questão que eu vejo, como assim eu estou tendo, por exemplo, raiva do meu filho? Sim, claro. Né? Então, assim, é mais nesse sentido, assim, como assim... Não que não existe amor, sem dúvida, claro. Não aceitar que você pode ter sentimentos negativos, vamos falar assim, com o ser que você mais desejou na sua vida e que você mais ama na vida. Como assim? Eu tenho raiva, né? Como assim eu tenho raiva da minha filha? Né? E aí falando eu, enquanto homem também, que isso também é um desafio pra mim, né? Então, tipo, de olhar, porra, a Yara, cara, é a realização de um grande sonho da minha vida, que é a paternidade, né? O maior amor, hoje em dia, é o maior amor da minha vida. Hoje em dia eu sei que é amor, né? De verdade. E é uma construção, com certeza, mas, cara, ela me desperta raiva, ela me desperta ódio, de se pudesse, no sentido assim, a vontade que vem, o impulso, vamos dizer assim, mais primitivo é de, jogar ela na parede. Sim. Né? Criança tira a gente do exato, lixo. mas não somos psicóticos, né? Claro, não tem um quadro, né, de psicose. Mas o impulso, ele existe. O sentimento, ele vem. E a gente acolher isso é muito importante, entender isso. Né? Porque o amor, ele está presente. Sem dúvida. E esse talvez seja um dos grandes desafios. E aí, falando, não é o nosso lugar de fala, né? Falar das mulheres. Então, tô falando pelo que eu ouço e pelo que eu estudo. Mas isso pode ser um grande desafio para a mulher lidar justamente com isso, né? Como assim? E eu tenho a obrigação de saber, e eu tenho a obrigação de amar, incondicionalmente, e aí não existe essa brecha, esse espaço, e essa mulher talvez não se permita sentir esses sentimentos de raiva, de ódio, de frustração, né? E aí gera culpa. E aí todo mundo ainda fortalece isso, que é o mito da mortalidade, tipo, né? Como assim, né? Exato. E aí a gente cai num outro ponto, né? A gente vai sempre, né, vai aprofundando, né? Que infelizmente, né, a paternidade, ela é facultativa. A maternidade é uma obrigação, né? E a nossa régua é muito curta de medir a paternidade. Qualquer coisinha que nós fazemos, nós somos o foda. Então, isso é um grande desafio para nós. Né? Porque a nossa régua é muito pequena, não temos referências disso que a gente está buscando, então e aí a gente também se sacia muitas vezes como que é isso, né? Tipo, como assim? Eu tô aqui fazendo isso ainda está insuficiente? Sim. Precisa fazer porque mais. Se você listar tudo que tem que ser feito, provavelmente você está fazendo 15% só. Só que você só enxerga esses 15%, então você está achando que está arrasando. Tá fazendo tudo. E ainda mais que não temos referências enquanto a isso. Então provavelmente você já faz muito mais do que seu pai fez. Mas Exato. Ainda assim é muito pouco. Ainda é insuficiente. Então lidar com essas questões e ter essa consciência que, cara, massa, você está no caminho certo, mas continua, né? Continua e vamos legitimar, né, as queixas e as falas, porque existe dor, então vamos ouvir essa dor, né? E aí vamos trabalhar ela, provavelmente, né, em coletivo, e a comunicação talvez
no meu entendimento, seja a principal ferramenta para isso. E a comunicação não é se dá só de forma verbal. A gente está falando de comunicação, ter essa percepção. Plural, gigante aí. A gente está falando da necessidade de o homem se abrir para a sensibilidade, para a intuição. E isso é um grande desafio pro cara. De ver uma comunicação corporal, de você chegar em casa, você chegar em casa, a mulher tá ali, tensa, né, com os ombros, né, assim, sobrancelha aqui, você fala, amor, tá tudo bem? Ela, sim, porque ela não quer passar isso pra você. Aí você fala, ok, né? tá bom. Ok, tudo bem, né? Mas, ela tá te mostrando 300 sinais, né? Tem até mosca na por que você não pia, pediu a casa ajuda? tá... Porque você não pede ajuda, você não quer que eu faça nada. O homem tem muito disso, né? Mas você não falou. Ele precisa que seja... Exato, que né? ele seja induzido a fazer alguma coisa. Exatamente. Então a mulher, ela acaba sendo a gestora e a realizadora, né? E tem que delegar. Enfim, e aí vem a carga mental e tudo isso já pode gerar e desencadear uma série de processos e que a gente muitas vezes não consegue daí enxergar. E a gente acha que a mulher tá maluca. Entendeu? Essa mulher enlouqueceu. A mulher tá maluca, tá louca, que a gente fala muito isso. Qualquer coisa ela é louca, maluca, né? Então... Verdade. Mas, enfim. Aí com conhecimento você consegue nitidamente perceber os sinais, perceber os passos, que ela realmente tá mal, não tá louca, ela tá sofrendo por causa de alguma coisa. Isso não quer dizer que as coisas, que os desafios não vão ter. Vão ter. De forma alguma. Sempre terão. Acho que a diferença é como você vai vivenciar eles. Ou de uma forma mais densa e pesada, ou de uma forma mais empática e mais leve, né? E parceiro realmente, né? E vai fortalecer tudo, né? Não, tudo. Se você passa por isso, cara... Mas fala sério, a ideia de um bom pai só foi inventada há 30 anos atrás. Porque antes disso era esperado que os pais fossem quietos e ausentes e inconstantes e egoístas. E a gente pode até dizer que queria que fosse diferente. Mas no fundo, a gente aceita eles. A gente ama eles pelas imperfeições. Mas as pessoas absolutamente não aceitam essas imperfeições nas mães. Não aceitam estruturalmente e não aceitam espiritualmente. Porque a base de todo esse negócio judaico-cristão é Maria, a mãe de Jesus. E ela é perfeita. E ela é uma virgem que deu à luz. E apoia o filho incondicionalmente, segura o cadáver dele depois que ele morre. E o pai não tá lá. Ele nem trepou com ela. Deus está no céu. Deus é o pai e Deus não deu as caras. Então você tem que ser perfeita e o Charlie pode ser um fudido e isso não importa. Você sempre vai ter que seguir um padrão diferente e muito mais alto. E isso é muito foda. Mas é assim que as coisas são. A masculinidade, o homem ele se transforma muito. Eu concordo plenamente quando você fala que é a principal porta para a gente mudar enquanto homem é se tornar pai. Porque aí é uma obrigação da gente começar a ver referência, ver um monte de coisa que já bateu na porta. Você não tem muita escolha. A não ser os caras, que eu nem considero os caras que não vivem isso e abandonam. Então essa estatística eu nem considero. Esses caras não merecem estar nem na estatística. Mas enfim, o cara tem que fazer essa ressignificação. E o que você acha que é mais importante para ele? Por que a masculinidade, o cara precisa entender muito mais a mulher? A empatia que ele vai ter com essa mulher. O que ele, homem, vai precisar aprender de novo e tirar tudo do machismo que a gente tem enraizado para a gente conseguir vivenciar e ensinar principalmente para as nossas crianças. Eu gosto de falar muito do exemplo que a gente dá para as crianças. É o legado, né? É o legado. Se você é um cara, continua sendo um cara machista, por exemplo, eu gosto sempre de usar um exemplo crasso. Se você está vendo no telejornal, aconteceu um estupro, aí, considerando que você já tem um filho um pouquinho mais crescido, obviamente, e o seu primeiro comentário é, pô, mas a menina tá de madrugada na rua, o que você está ensinando pro seu filho? Se ela estiver na rua sozinha de madrugada, pode. Então, o que a gente tem que fazer? Por que essa transformação do masculino é tão importante quanto o homem paterno? Uns 3 anos atrás, se eu não me engano, o Papo de Homem fez uma pesquisa que originou um documentário também chamado Precisamos Falar com os Homens, e eles identificaram 7 gatilhos de transformações das masculinidades. E a paternidade foi um dos que mais ficou forte. Não é o único, né? Porque acho que é importante a gente falar isso, porque, claro, né? Senão a gente tá falando que o único caminho é ser pai, né? Existem vários outros caminhos, mas a paternidade com certeza é um muito forte. Uhum. E eu vejo que justamente porque pode ser forte. Muita gente não se transforma. Entende? Então é como esse cara realmente também ele vai reconhecer essa paternidade. Pode ser um grande processo de transformação, sim. Então vamos falar desse cara que sim,
né? Ele tá ali disposto, disponível, que ele quer ser pai. E aí, cara, ele vai de uma forma ou outra, tá? Todas essas grandes transformações que acontecem, ele vai entrar em contato, por exemplo, com sentimentos e com emoções muito E às vezes fortes. ele nunca acessou. Exatamente. vivenciou. Exatamente. E assim, na marra, na porrada, vai aparecer e vai ao encontro daquilo que a gente estava falando, né? Então, se esse cara ele não entende que é um momento, que é uma oportunidade para ele olhar lá para trás, né? Fazer essa reflexão realmente profunda. Cara, e agora? Né? Como é que é? O que eu quero construir? Né? Quais são as relações que eu quero semear realmente? Então, O que eu quero, né, pra mim? exato. pro meu Porque assim, filho? se ele não realmente entender isso, provavelmente ele não vai conseguir gerir o que vai vir depois. Porque os sentimentos e emoções vão vir. Então a gente está falando sim de masculinidades, a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando da necessidade de muitas vezes pedir ajuda, de formar uma rede de apoio masculina, que Porque é uma coisa... não temos. Não, pro homem, pô, Não nem temos, sabe nem o que né? é isso. Então assim, a gente se junta pra... Bater junta uma papo. gangue aqui pra falar de futebol, de putaria, de qualquer outra coisa, de política. Agora, se eu tô numa roda aqui e falar, cara, porra, não tô muito bem, olha, aconteceu isso, tipo, o cara fala, ih, mano, o cara, mó papo estranho. Que história é essa? Né? Você fala, que história é essa? Vamos tomar uma aqui então, Vai né? resolver, Tipo, né? exatamente. Então sempre vem alguém querendo resolver o seu problema de uma forma superficial, porque a gente não pode se vulnerabilizar Uhum. de jeito nenhum, né? A vulnerabilidade está associada muito à fraqueza, e não é. Eu vejo que a paternidade, ela pode fazer com que esse cara comece a acessar essas questões. Agora, como ele vai lidar com isso, né? Ou ele vai continuar fazendo, replicando, ou ele vai falar, caralho, eu preciso ampliar o meu repertório. Né? Eu preciso ampliar o meu repertório, eu preciso estar disponível para essas novas possibilidades, e isso com certeza vai fazer ele revisitar as construções enquanto homem. Porque antes de sermos pais, somos homens. E talvez esse seja o primeiro passo para a gente se preparar para a paternidade. É justamente refletir o que é ser homem, da onde eu vim, o que eu quero replicar, né? O que eu quero passar pro entendo. meu filho. Exato. O Né? período de gestação, inclusive, é bom pra isso, né? A criança não chegou ainda, é bom pra ele começar a olhar pra dentro. Eu costumo falar que a gestação é como se fosse uma pré-temporada de time de futebol, por exemplo. Né? Que pré-temporada você faz planejamento financeiro, psicológico, físico. Né? Então, assim, você vai conhecendo os adversários, né? Enfim, se prepara. E tem mais tempo que uma pré-temporada do futebol, né? Exato. Tem 8 meses. Porque quando começa, é clássico. É rachão, é porrada, é tipo, né? Exatamente. É Cruzeiro e Atlético, é Fla-Flu, é Grêmio e Inter, é Corinthians e Palmeiras, e assim. Não dá pra brincar mais. Ou você tá bem preparado e vai jogar o jogo ali, vai tomar umas porradas, mas vai aguentar, ou você não vai ser escalada, vai ser substituído, ou você vai entrar e vai estar fora de ritmo e vai ficar aquele cara que fica correndo, nunca toca nunca na bola. O cara correu 20 km, mas tipo, não tocou na bola, não defendeu, não fez porra nenhuma. Né? Então, você tá ali, mas não tá. Tá aí no... Tá Exatamente. presente Né? Você tá ausente. preenchendo um lugar só. Né? Exato. Mas São na vários. verdade você não tá tendo uma função prática, vamos dizer assim... Funcional. Perfeito. Eu vejo que é isso. A gestação é essa possibilidade, é uma grande oportunidade para já começar a fazer essa preparação e acessar isso. Né? Buscar realmente já, a partir da gestação, já começar a acessar esses sentimentos, essas emoções. E quando alguém me pergunta, Thiago, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? Olha para sua história. Quem é você? Da onde você veio? Aonde você nasceu? Como que foi o seu parto? Como que foi a relação dos seus pais? Qual era o papel da sua mãe? Qual era o papel do seu pai? Como é que era a família? Se não tinha pai, quem que são essas referências paternas? Porque não necessariamente é um pai, às vezes pode ser um avô, um tio, a própria mãe, Então, às vezes não teve nenhuma figura masculina. Exatamente, né? Então, qual que é? Porque isso, querendo ou não, você vai replicar. Porque quando a gente está diante de uma situação no qual nós não conseguimos reconhecer ou lidar com aquilo, a gente repete. Porque é a nossa segurança. Porque eu tô vivo, eu cheguei até aqui, a minha mãe me criou, né? Tipo, né? Eu olho pra mim, olho no espelho, pô, tô forte, eu tenho meus trauminhas, mas beleza, eu tô aqui, então... Você replica que tá tudo certo. Meu filho vai aguentar, se eu tô vivo, então beleza. Então isso valida, acaba validando. Então, e a sua falta de resposta exato.
eu acho que é a base, né? Refletir sobre masculinidades é a base da paternidade. Primeiro passo. Fantástico essa aí. Esse ponto de partida é interessante. Vou levar pra mim. É a base do meu trabalho. Então, por isso que eu trabalho com masculinidades e paternidades. Foi bem legal. Gostei de verdade. Um abraço pro teu filhote. Até mais, irmão. Tchau, pessoal. Pra gente finalizar, fala um pouco do seu trabalho. Hoje você está em Belo Horizonte, nós estamos gravando hoje dia 7 de fevereiro. Você tem um workshop hoje somente para homens, chamado Prazer, Meu Nome é Puerpério. Prazer Homens. Prazer Homens, desculpa, Meu Nome é Puerpério. E sábado e domingo você tem curso sobre gestação. Curso de gestação e parto para homens, que não é só para homens, no caso porque as mulheres... É voltado para os homens. É voltado para os homens, dentro dessa inclusive, perspectiva. Você conhece algum outro? Eu acho que é o único no Brasil. Cara, eu acho que esse trabalho específico que eu faço com homens durante a gestação e parto puerpério, eu desconheço outra pessoa que faça. Não conheço. Espero que apareçam muito mais. Tomara, né? Precisamos. Explica um pouco, rápido, resumindo pra gente. Primeiro, onde que as pessoas te encontram, rede social, site, etc. E como que você faz esse trabalho, como que as pessoas podem te contratar para levar a determinada cidade. Bom, o projeto Homem Paterno, o principal objetivo dele é oferecer orientação, suporte e acompanhamento de homens justamente durante a gestação, parto e puerpério, por meios de conteúdos, por meios de cursos, workshops, acompanhamentos individuais também. Então, hoje em dia, esses são os meus canais, principalmente as formas de, vamos dizer assim, de que o projeto se move. Né? E te encontra pelo site, né? E me encontra hoje em dia, meu principal canal de comunicação ainda é o Instagram, então eu tô ainda fazendo o site, que é uma das prioridades. E tem o braço social também do projeto Homem Paterno, que se chama PAP, Programa de Apoio à Paternidade Integral, que é esse braço social onde tem, inclusive, depois podem acessar lá no Catarse e procurar PAP, né? Quem quiser colaborar com 10, 15, 5, enfim, quanto vocês puderem. Puder. Porque o objetivo é estar fazendo justamente o que eu faço, hoje em dia, de forma paga, para as pessoas que não têm, que fora dos privilégios sociais, vamos dizer assim, né? Pessoas pretas, pessoas de periferia, homens trans, homens gays que se sentem de alguma forma excluídos ou não se sentem pertencentes a esses espaços. Então o PAP... precisam tanto da informação quanto, né? Exatamente. Às vezes até mais. Exatamente, né? Na verdade, eles precisam também de um espaço, né? Todos nós precisamos. E essa é uma das prioridades do projeto Homem Paterno esse ano, é trazer realmente essa pluralidade e essa representatividade para o meu trabalho. Enfim, trabalho junto com o Papo de Homem, né? Produzindo os eventos. Tanto o Instagram quanto o site é Homem Paterno, correto? Homem Paterno. Site homempaterno.com.br, Instagram Homem Paterno. Exatamente. Bacana. Tomara que 2020 você esteja pelo menos em vários estados e que o PAP, eu acho que ele é fundamental que ele deslanche, então quem puder contribuir, é necessário a gente conversar com Mês pessoas. que vem vou estar em Floripa, então ali na primeira semana eu vou estar em Florianópolis com workshop com curso. Provavelmente Balneário Camboriú também eu vou fazer algum trabalho, também nessa primeira quinzena de março. Em abril vou estar em Curitiba com workshop, daí vai ser só workshop. Enfim, e aí quem quiser também levar o projeto Homem Paterno para sua cidade, entre em contato comigo aí para a gente articular isso aí. Maravilha. Thiago, mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença. Agora vamos embora que o horário já está fechando pra gente ir lá. Temos que ir pro workshop. Fazer o workshop. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau. Valeu, Marujada.